Oi gente, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, algumas dicas importantes. Primeira dica, anota no caderno. Pega o caderno, abre lá na matéria de geografia, anota as informações, como se fosse uma aula, tudo bem? Vocês vão ver que está aparecendo informações aí na tela durante a aula, pode copiar ou faz sua própria anotação com as palavras que você quiser, tudo bem? Segundo, ficou com dúvida? Deixa nos comentários, entre em contato comigo que a gente tira as dúvidas, tudo bem? Terceiro, se você é aluno da escola pública, lembra de baixar o centro de mídias, as aulas lá estão acontecendo também. Agora vamos para a nossa aula de geografia. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para a continuação da nossa aula sobre migração. Antes de assistir esse vídeo, tem que ter assistido o vídeo anterior para ter uma noção dos conceitos básicos, tudo bem? Eu não vou abordar migrações internas nesse vídeo, eu só vou falar das migrações externas, no caso brasileiro, tá? Então bora lá fazer as anotações. Primeiro de tudo, vamos entender quando começou as migrações no Brasil. Começou em 1530, estou até errando já. 30 anos após a chegada dos portugueses aqui no nosso território, né? Então aí começa a vir pessoas, porque começa a ter uma organização do território, né? A coroa portuguesa, eles dividem o território brasileiro e aí começa a vir pessoas para cá, mas só podia vir portugueses oficialmente, tá? Estamos falando de 1530, fiscalização não era lá grande coisa, né? Vamos pensar nisso. Se hoje já é difícil, imagine naquela época. Então já era mais difícil ainda, mas oficialmente só portugueses. E quem veio também? Escravos. Só que quem veio também? Africanos. Só que eles vieram porque queriam vir para o Brasil. Ó, a gente descobriu terra nova lá, vamos lá ver, aqui já tá chato. Não. Eles vieram na forma de escravos, vieram pela escravidão, tudo bem? Então, a gente tinha portugueses, pessoas que talvez não fossem portugueses, mas não entraram de forma legal, não era permitido, e escravos, tudo bem? Entre 1580 e 1640, a coroa espanhola e a coroa portuguesa foram unificadas numa coisa só. Tá? E aí era a Espanha que mandava no território brasileiro, tudo bem? Aí nessa época aí, nesses anos que eu coloquei, que está aí na tela, aí podia entrar espanhol, inglês, francês e holandês, estava permitido, tudo bem? Isso só vai mudar quando tem a separação das coroas lá na Espanha e Portugal, lá na Europa, e aí Portugal volta a mandar no Brasil e volta aquela antiga regra falando, não, parou com tudo isso, só os portugueses, tá? Só que aí, né, a Europa está passando por grandes transformações, vai chegar o ano de 1807 e a coroa portuguesa, ela precisa fugir de Napoleão Bonaparte. Aí o que ela faz? Ela sai de Portugal e vem pro Brasil. E aí, no ano seguinte, lembra, 1800 e pouco, não era viagem rápidas, tá? Em 1808, ela abre as fronteiras, permite a entrada de todas as nações amigas de Portugal. Ou seja, qualquer país que tivesse uma amizade de comércio, né, não tivesse em guerra ou fosse contra Portugal, podia vir para o Brasil, as pessoas de lá tranquilamente. Aí abriu as porteiras, galera. Aí foi permitido vir todo mundo, tá bom? Ao mesmo tempo, em 1808 e nos anos seguintes, a gente começa a ter o fim da escravidão no Brasil. Aos poucos, né, a gente foi acabando com isso, que é horrível, claro, né? E aí, o que aconteceu? Os grandes fazendeiros, né, que eram as pessoas que mais tinham escravos, eles estavam ficando sem mão de obra. Porque agora que era proibida a escravidão, né? Imagine só, você trabalha numa fazenda de café ou de cana, sei lá o que, na forma de escravo. Aí acaba a escravidão no Brasil. Você vai continuar no lugar onde se morava? Pouquíssimos continuavam porque não tinha para onde ir, mas a maioria, ia embora. E aí os fazendeiros ficavam sem a mão de obra. Então, o que começa a acontecer? Começa a ter uma propaganda do governo brasileiro para chamar as pessoas da Europa a virem para o Brasil, tá? A Europa estava passando por um período ali de
de guerras, conflitos internos intensos. Então, né, as pessoas que estão lá, elas veem que tem uma terra nova, que tudo que planta nasce, que era o que eles falavam na época, que podia vir, que aqui é tudo cordial e tudo mais. Começaram a vir para cá, tudo bem? Quem veio bastante, né? Portugueses, obviamente. E em segundo lugar veio os italianos, como vocês podem ver aí no gráfico, muitos italianos vieram para o Brasil. E aí outros povos, como está aí no gráfico, os japoneses, espanhóis, alemães, os outros que ali no gráfico aí a gente está falando dos holandeses, franceses, ingleses, coreanos, né? Todo o pessoal que começou a vir para cá, tá bem? Vamos lá, para vocês entenderem mais ou menos. Quando o pessoal veio para o Brasil, onde que eles acabavam ficando? Vamos pensar o seguinte. Quando você vai para um país diferente, você vai, assim, não conhece nada, você vai tentar ficar num lugar que seja aprazível, que seja mais fácil de você se adaptar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com todos os migrantes que vieram para o Brasil. Eles começaram a ficar em locais em que era mais fácil a adaptação para eles. Isso não é regra, mas foi o que aconteceu na maioria dos casos. Então, qual foi as áreas de fixação dentro do Brasil? Os portugueses se espalharam pelo Brasil todo, tá bom? Eles ocuparam o território. Os italianos começaram a ficar mais aqui em São Paulo, nas fazendas de café e também no sul do Brasil, porque lembra um pouquinho mais o clima da Itália, né? Então, era muito mais fácil a adaptação do que os italianos irem em sua maioria para as regiões mais quentes do Brasil. Mas alguns foram, lembra, isso não é regra. A gente está vendo mais ou menos onde que eles ficaram. Os espanhóis, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Japoneses, São Paulo, Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul. Alemães, Espírito Santo, São Paulo e sul do Brasil. Aí eu estou falando da região sul, né? Os eslavos, mais no Paraná, e os sírio-libaneses se espalharam mais pelo Brasil, apesar de ter uma grande quantidade ainda em São Paulo. Então, o que a gente consegue perceber? Que os europeus que vieram para o Brasil, né, de 1808 para cá, eles costumam ficar mais aqui na região sudeste e sul do Brasil, né, onde se concentra mais. É por isso que a gente encontra por essa região aqui muitas pessoas que são descendentes de europeus, tá? Que seus antepassados, né, vieram para cá e preferiram ficar nessa região. Tudo bem? Parou de vir imigrante para o Brasil? Não, ainda vem. Dos mesmos lugares que antes? Não. Agora mudou, tudo bem? Com a globalização, o que a gente tem percebido é que o Brasil tem atraído outros povos. Pô, professor, então quer dizer que não vem mais italiano para o Brasil? Vem, mas uma quantidade muito pequena, tudo bem? Não é mais a grande quantidade de antes. Agora eles não estão mais no top 10, tudo bem? Já saiu de lá. Agora a gente tem outros povos vindo para cá. Olha só, eu coloquei aqui para vocês verem. Eu coloquei um gráfico e os 8 mais, de acordo com a Polícia Federal. Porque para entrar no Brasil legalmente, você tem que ter um passaporte que vai ser verificado e quem faz todo esse registro é a Polícia Federal, tudo bem? Então, olha só. Entre 2012 e 2018, olha como mudou a quantidade de pessoas, quantidade de nações que estão vindo para o Brasil, né? Então, sei lá no começo, antes eram italianos, alemães e tudo mais, agora mudou. Ó. Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, os portugueses ainda vêm e peruanos. Aí eu coloquei um gráfico aqui do lado também, como vocês podem ver, mostrando aí que nesses últimos anos, quem mais está vindo para cá no Brasil são os haitianos. O Haiti é um país que está passando por sérios problemas sociais e físicos. É um local que tem muito terremoto, é um local que também é muito fácil ali pela região que ele está localizado de ter problema com furacões. Então a população de lá acaba vindo para o Brasil porque o Brasil, com a ajuda da ONU, foi lá ajudar na recuperação do país, tudo bem? Foi uma política de boa vizinhança e uma das propostas do Brasil vem os haitianos para cá, para o Brasil, né? Se não querem mais morar lá no Haiti, vem para cá. Mesma coisa com Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Cuba, China.
Aí você pensa assim, pô, professor, mas por que tá vindo para cá, né? Porque, pessoal, é mão de obra barata, entendeu? É uma mão de obra que você pode pagar um salário menor, porque geralmente essas pessoas vão vir para cá, eles não vão pegar as grandes vagas de emprego, né? Pensa, você tá num país que a sua língua é totalmente diferente daquela que você está acostumado, então você vai ter que aprender esse novo idioma, né? Você não sabe se o diploma da onde você estudou no seu país, até onde é válido nesse novo. Então vai ter que passar todo um processo de reconhecimento do diploma, de entender a sua capacidade. Então quais são as vagas de empregos que vão sobrar para você? É aquelas mais simples, que não exigem tanto, né? São vagas que pedem mais um trabalho braçal, né? Você não vai pensar tanto para realizar. Por exemplo, frentista de posto de gasolina, né? Não é que seja uma profissão ruim, mas um frentista é uma coisa muito mais manual, né? De encaixar o negócio lá. De encaixar para poder fazer o abastecimento do carro, né? Programar, apertar os botões corretos para poder colocar a quantidade de combustível correta. É diferente, por exemplo, de um engenheiro de construção, que tem que saber cálculos matemáticos e tudo mais. A galera que está vindo para cá, eles podem até saber e até ter uma formação melhor do que as nossas. Mas eles vão ter que lutar mais por essas vagas, tudo bem? Vai ter uma proteção dos brasileiros com relação a isso, né? Então tem muita gente preconceituosa que fala assim, esses haitianos estão vindo aqui para o Brasil roubar as nossas vagas de emprego. Olha, as vagas de emprego que eles estão roubando, com várias aspas no roubando, né? São vagas de emprego que não tem muita gente procurando não, é o que sobra, tudo bem? E o mesmo está acontecendo com os brasileiros. Olha só no próximo slide. A gente, né, aqui do Brasil, nós também estamos saindo do Brasil, tá? Mas quem que está saindo do Brasil? Está saindo quem tem dinheiro para poder morar em um outro país. É pouca quantidade de pessoas que não tem dinheiro nenhum e vai tentar sorte em outro país, né? Na maior parte dos casos são pessoas que, de fato, assim, não querem mais ficar no Brasil, geralmente por problemas econômicos, né? Aqui tá a questão do desemprego, tá difícil e tudo mais. E o que ela faz? Ela pega toda a economia que ela tem e vai de mala e cuia para outro país, tudo bem? Chegando lá, qual que vai ser a situação desses brasileiros? Vai ser o mesmo dos haitianos que estão vindo para cá. Eles também vão sofrer bastante, vão ter dificuldade para conseguir emprego, não vai conseguir logo um bom emprego logo de cara. Então, ele vai fazer funções simples, né? Aquelas que geralmente a gente acaba menosprezando. Por exemplo, vai lavar prato em restaurante, vai ser garçom, vai ser motorista de Uber, vai ser babá, vai ser faxineiro, porque é uma mão de obra muito barata, né? Você está indo morar num outro país, então você tem que estar aberto a receber qualquer função, né? Para poder começar a se manter naquele país. Não são muitos que já vão morar em outro país com uma boa vaga de emprego. Isso é muito pouco, tá? Então, não fique achando que todo brasileiro que vai morar fora já consegue um bom emprego de cara. Não, isso é balela, isso é coisa de filme, de série, novela. Brasileiro que vai para fora também vai trabalhar de faxineiro, de garçom. Não tô falando aqui, galera, que são profissões ruins, mas são profissões que pagam pouco, tá? Então, eu tava vendo outro dia uma reportagem de brasileiros que aqui no Brasil tem mestrado e doutorado, vai morar num outro país e estão trabalhando como motorista de Uber, né? Estudou bastante, né? Pra caramba, e vai tentar a sorte num outro país e lá vai fazer uma profissão que não exige muito pensamento, né? Até conseguir se estabelecer e procurar as melhores vagas de emprego, tudo bem? Tá? No gráfico aqui, ó, que eu coloquei na tela, como vocês podem ver no vídeo, a gente percebe que foi crescendo bastante, e a gente tem um grande crescimento a partir de 2014, que é mais ou menos a época quando o Brasil começa a entrar numa crise econômica muito forte, tudo bem? E aí
No ano de 2019 deu uma queda, né? Mas ainda sai, tá? E para onde os brasileiros estão indo? Então, de acordo com uma pesquisa que eu achei, né? No ano de que ela foi feita no ano de 2018 e foi publicada no ano seguinte, 2019, tá? Quais são os destinos? Para onde que os brasileiros costumam ir? Os brasileiros costumam ir para os Estados Unidos, porque a gente vê muito filme, muita série, né? Então acaba se encantando, achando que lá a vida vai dar tudo certo, então acaba indo para lá. Vai muito para o Japão, mas geralmente quem está indo para o Japão são descendentes de japoneses. Então, lembra lá no começo, quando a gente viu lá 1920, 1930, 1940, começou a vir bastante japoneses para cá. Essas pessoas tiveram filhos, tiveram netos, e esses netos resolvem ir para o Japão, tentar a sorte lá, tudo bem? Portugal, muitos brasileiros têm descendência de portugueses, então, e tem a facilidade da língua, né? Você não precisa aprender um novo idioma. O português de Portugal é muito parecido com o português nosso, aqui do Brasil, com algumas diferenças em algumas palavras, mas de forma geral você consegue entender, tá? Itália, porque nós temos muitos descendentes italianos, Espanha e Paraguai, olha só, né? Como a gente vai acabar migrando bastante para o nosso vizinho Paraguai, porque o custo de vida lá no Paraguai é mais barato. Então a pessoa vai tentar a vida lá, tudo bem? É até engraçado porque perto da divisa, né, do Brasil e Paraguai, tem os famosos brasiguaios, que são pessoas que moram no Brasil e trabalham no Paraguai, ou moram no Paraguai e trabalham no Brasil, e acaba misturando o idioma, né? Então eles falam português e algumas palavras em espanhol, ficando uma coisa muito doida, e eles são chamados de brasiguaios, mas é curiosidade, tudo bem? Eu falei que essa aula seria tranquila, é mais para a gente ter uma noção da questão das imigrações, mais por cima, né? Lá no Google Sala de Aula tem atividades aprofundando esse tema com exercícios, não é difícil, tá? Obviamente que se a gente estivesse em sala de aula, eu ia trabalhar mais esse conteúdo aqui com vocês, para vocês entenderem, só que a nossa próxima aula já vai falar um pouquinho mais da questão, vamos aprofundar um pouco mais a migração, mas aí a gente vai falar das migrações forçadas. Agora é mais para a gente entender mesmo quem veio para o Brasil e para onde nós estamos indo, né, pensando nos outros países. Tudo bem? Obrigado pela videoaula. Se gostou, deixa um comentáriozinho aí. Se não gostou, me fala onde que eu posso melhorar. Se você não é aluno do Paula Santos e chegou nesse vídeo aqui, espero que tenha te ajudado a entender as coisas, né, sobre migração. Espero que você tenha assistido a parte 1 também. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima videoaula, tá? Até mais!